Uma vez você disse que se arrepende. No primeiro momento, eu fiquei meio perdido e dava até uma pequena renúncia dentro da minha cabeça. Para não começar a confusão de América do México, Flamengo. O trabalho do Papai Joel na África do Sul foi um dos momentos mais marcantes na carreira do papai. Vitórias, polêmicas e entrevistas históricas. Coloca aí, edição. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Teve de tudo e a gente vai relembrar um pouquinho essa jornada aqui no canal do Papai à frente dos Bafana. Vamos, papai? Começa contando um pouquinho pra gente como é que surgiu o convite para treinar a África do Sul em 2008. Deixa eu voltar um pouquinho, que já faz um tempinho. Tudo começou que nós estávamos no Flamengo fazendo uma baita de uma campanha na Libertadores e no Brasileiro, e aí surgiu essa proposta de eu dirigir a seleção da África. No primeiro momento, eu fiquei meio perdido e dava até uma pequena renúncia dentro da minha cabeça, porque eu estava muito bem no Flamengo e não queria mudar. Mas aí, surgindo a possibilidade de eu disputar uma Copa do Mundo, eu vim a aceitar o convite. Convite esse que eu fiquei lá, na realidade, foram 20 meses, quase 2 anos. E foi bom. Em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, em termos de divulgação do meu nome em termos internacionais. Uma vez você disse que se arrepende. Quem quiser assistir, gente, para não começar a confusão de América do México, Flamengo, tem aqui na playlist, tá? O pessoal da edição vai colocar aqui, vocês assistam lá esse episódio que ele já falou e não fala mais, tá bom? Papai, quem te fez esse convite de fato? Você pode falar ou não? Foi Parreira, foi o Carlos Alberto Parreira. Ele estava treinando na época, né? Ele estava treinando e teve assuntos particulares que tinham que resolver e ele tinha um compromisso e não poderia continuar cumprindo com um compromisso lá na África. Tinha cumprido, eu acho que 2 anos, 1 ano e meio de contrato, e ele teve que sair e eles lá deixaram o Parreira à vontade dele convidar uma pessoa para assumir o cargo de treinador. Nesse momento, existiu muitos profissionais querendo ir para lá, porque era uma seleção, era um salário agradável, essas coisas todas. Mas eu conheci o Parreira há muito tempo, muitos anos. Desde o tempo que era jogador de futebol, quando ele e o Chirol foram trabalhar no Vasco como preparadores físicos. E depois ele conheceu o meu trabalho nos Emirados Árabes, né? Ele morava lá. Ele estava na seleção dos Emirados Árabes, e depois, na Saudia, ele também conheceu meu trabalho lá, que eu dirigi 4 clubes, e sabia do meu histórico todo, e por isso ele me convidou para eu fazer parte da seleção da África do Sul. Papai, conta pra gente, como é que foi a recepção do povo sul-africano e queria que você contasse o que te chamou a atenção na cultura local, curiosidades que você presenciou lá na África. Na realidade, os sul-africanos, eles gostam muito de brasileiros, porque o comportamento deles é parecido com o comportamento do brasileiro. Nós fomos muito bem recebidos, por sinal, né? As pessoas gostavam muito da gente, jogadores, torcedores. O regime lá, em função de todos os acontecimentos, né, e foi uma Copa, a primeira Copa dentro da África, ela estava sendo vista com muito interesse pelos outros países, como é que a África do Sul iria se comportar. E teve que fazer praticamente tudo, né? Fizeram os estádios, termos de locomoção e essas coisas todas. A cidade ficou muito movimentada no momento. A África do Sul é um país muito bonito, por sinal, né? Por seu histórico africano. Nós participamos de algumas situações
envolvendo a cultura africana. Eu acho que foi muito bacana, cara. Foi muito bacana e acima de tudo, em termos de vida, foi muito bom. Eu aprendi bastante lá com eles e eles foram muito legais comigo. Eu só tenho que agradecer. Até pouco eles iam me convidando para eu dar um pulinho lá de novo. Ficou uma marca, porque eu tinha uma amizade, tinha um reconhecimento deles, porque, como houve o apartheid, eles tinham aqueles problemas com os brancos e achou, como eu sendo técnico da seleção, eu seria um pouco nariz em pé e não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário. No primeiro dia que eu cheguei lá, o Opa era o meu motorista, né? Eu tinha um motorista, porque lá é tudo meio inglês, até o volante é do lado direito, quer dizer, seria difícil dirigir lá. Já do lado esquerdo já é difícil, imagina do lado direito. Fica meio torto. E aí, o primeiro dia que eu cheguei, ele guardou minhas malas, abriu a porta de trás para eu entrar, eu fechei a porta de trás e sentei do lado dele na porta da frente, ele ficou me olhando assim, não entendendo o que estava acontecendo. Aí ele deu a volta, sentou do meu lado, eu botei a mão atrás do ombro dele e comecei a misturar o meu inglês com o dele, imagina só. Hello, my friend! E ele é uma pessoa que ficou muito minha amiga, e até nos dias de domingo foi à igreja, ele ia à igreja comigo. O povo participava daquele culto de igreja, aquelas coisas todas. Quer dizer, foi muito legal, me apresentou. Cadê ele, papai? Perdeu o contato com ele? Perdeu o contato com ele, papai? Perdi, pior que eu perdi. E o nome dele era Opa? Sabe que eu não sei o nome dele? Eu só chamava de Opa, porque os lugares que eu ia, ele era de origem local, firme, e eles têm o dialeto deles. E em qualquer lugar que eu chegava, ele ia na frente. E falava que eu era o treinador da seleção, falava a língua dele, local, e eu era bem recebido aonde eu chegava. Papai morou em Joanesburgo, né? Foi uma pessoa muito minha amiga. Eu tomava café com ele o dia que eu ia à igreja, que nós íamos em jejum, que nós íamos confessar, e nós voltávamos e vinha praticamente do meu hotel e eu convidava para ele tomar café comigo. E nós tomávamos café junto. A primeira vez eu sentei aqui, ele sentou na mesa lá longe. Aí porra, peraí. Aí eu fui lá na direção dele, chamei ele para vir para sentar na minha mesa. Olha só a cultura dele. Ele não quis sentar na mesa que eu estava por questão de cultura e de respeito. Eu fui lá, peguei o Opa e botei ele na minha mesa para nós tomarmos café junto. E tomamos café junto. E aí ficou normal, a gente tomava café junto toda vez. Ele ficou muito meu amigo. Quando eu vinha para o Brasil, eu dava muitas coisas para ele, para a filha dele, essas coisas todas. Ele agradecia, falava que a esposa dele agradeceu. Pô, eu gostaria, agora me abriu um espaço. Eu gostaria de ter encontrado o Opa de novo, que foi muito legal. África do Sul. Produção, vai atrás do motorista do Open. Quando teve a Copa do Mundo, eles me chamaram lá para eu assistir, mas eu estava muito chateado, não quis assistir essas coisas todas. Eu achei que eu não devia ir. Não devia ir. Mas eu guardo boas recordações. Tem cada lugar lá. Porque quando você fala em África do Sul, você pensa que é só o calor na África, mas não é não. Lá quando faz frio mesmo. Faz muito frio lá, principalmente em Joanesburgo. Mas tem 2 ou 3 lugares lá que parece que você não está na África, parece que você está na Europa. E as faculdades lá têm faculdades, elas são muito avançadas mesmo. É um país muito bonito, é um país muito acolhedor, claro, tem dificuldades que todos os países têm, mas eu guardo boas recordações, muito boas recordações. Eu morava no Mandela Square, era um espaço enorme, que tinha um prédio, tinha uma praça no meio, e era cercado por lojas e apartamentos em volta. Tanto o pessoal da FIFA, da Copa do Mundo, ficaram todos lá na Copa das Confederações, ficaram todos lá no Mandela Square. Tinha Você morava no shopping? Era no shopping. Mas só que o shopping embaixo era todo shopping no primeiro, segundo ou terceiro, eu morava em cima, não sei se era 6º ou 7º ou 8º andar.
E aí eu descia de elevador, caía dentro do shopping, restaurante, loja de tudo quanto é lugar, e vendia tudo. As lojas principais que tinha no mundo inteiro tinha lá. Cabana, loja de Só loja de marca, né? Carro, todas as lojas Coisa de linda. marca, Vitória Secret, enfim. Né? Ai, tudo, que maravilha! Tudo tinha lá. Foi muito legal mesmo. Eu ia praticamente todos os dias na federação, eu ia mais ou menos umas 10 horas, voltava às 3h30, 4 horas da tarde, todos os dias, para saber o que estava acontecendo. Eu e o professor Jair, que nós éramos 2 brasileiros, o Jair era meu auxiliar. E o meu preparador físico. Nós éramos 3. Muito legal, tem muito boas recordações. Papai, você comentou... Sim. Vamos chegar lá. Você comentou ainda há pouco aí do apartheid e tal. Na sua equipe você escalou o zagueiro Butch, tá certo? Tinha 1,98 m. Butch como titular. Butch era um brancão. Isso aí, ele é branco, vestiu a camisa de titular, tornou-se um ídolo do time. Peraí, deixa eu concluir aqui. Quando ele tocava na bola, todo mundo gritava o nome dele, não é isso mesmo? Butch. Fala pra gente uma coisa aqui. Como é que foi quebrar esse paradigma histórico no país onde existia o apartheid, né, que era uma segregação racial, colocando um homem branco para jogar num time titular, já que o futebol sempre foi visto na África do Sul como um esporte dos negros, enquanto o rugby era dos brancos? Como é que você conseguiu? É porque a história começou a ser modificada, porque não existia mais espaço para esse tipo de acontecimento. Aquilo que aconteceu do Mandela, aquelas coisas todas, a liberdade deles, as histórias que aconteceram lá, e o país estava se modificando. A África do Sul era um país não só com esse tipo de situação racial, mas era um país que era muito rico. Ele era muito rico. Rico em termos de pedras preciosas, essas coisas todas. Mas existia esse conflito. Que até o conflito foi solucionado em termos. Então as coisas estavam sendo mudadas em termos de federação, em termos de presidência, aquelas coisas todas. E com isso, a FIFA se achou com direito, é isso que eu falo, com direito de colocar uma Copa do Mundo, uma competição internacional num país que eles, quer dizer, que o mundo não acreditava que poderia ser patrocinado. E foi. Então, era uma festa em todos os lugares que nós íamos em função da seleção nacional. Porque o rugby era mais acompanhado do que propriamente do que o futebol. Mas só que o rugby era um esporte de branco e o futebol era um esporte de negros. Então eles ficavam... o africano e o sul-africano, eles cantam muito. Eles cantam demais. Com cada música danada. Mas nós ficamos com o direito de representar bem o país. E com isso o país todo aceitou esse tipo de competição. E os estádios foram todos remodelados do rugby para o futebol em função da Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito, o país estava muito visitado. E tem alguns países, Cape Town é muito bonito. Tem Cape Town e tem o outro lá que eu não me lembro. Dentro da África, você não imagina a diferença de cultura dos estados um para o outro, porque você parecia que você estava na França, parecia que estava na Inglaterra, essas coisas todas, de como eles viviam, dos brancos com negros em todo o país. Era muito bonito, cara, foi muito bonito, foi muito interessante esse tipo de situação que nós conseguimos participar e fazer parte dessa história. Recordações boas desse seu jogador? Muito boa, muito, de todos eles. Do Shabalala, eu esqueci o nome deles todos. Tinha um zagueiro. McCarthy, né? Também não são fáceis os nomes, não, né? Bruno McCarthy. Bruno McCarthy jogou em Portugal, ele é campeão mundial pelo Porto. E fala português. Fala português. Então vamos chamar ele para vir aqui no canal.
Não, ele fala português, fala inglês muito puro, me apresentou a família, a esposa, e ele se comportava como um lord inglês, né? Empinado, era o capitão do time, sentava, senhor coach, não sei o quê, muito educado, por sinal. Aliás, ele era muito educado. Lá eles são muito educados com os treinadores. O treinador lá é como se fosse não vou dizer um presidente da República, mas um representante da República, mas só que é um representante do povo. Então, onde nós chegávamos, nós éramos bem recebidos. Muito bacana. Papai, aqui no Rio tem um funk que o cantor MC Kekel fala: depois que eu conheci o Mandela, coloca aí, produção, um pedacinho. Depois que eu conheci o Mandela. E você, de fato, conheceu o Mandela. Você até já falou isso pra gente, entendeu? Tem até um episódio aqui no Judão Baiano, né? A gente fazendo aquela brincadeira do Birpong. Coloca aí, gente, um pedacinho. Nelson Mandela. Olha, sinceramente, meu Deus, eu não sei se eu mereço tanto. Porque eu ter a felicidade de conhecer essa pessoa que mudou a história do mundo, lutando por uma causa importante, que até hoje nós brasileiros estamos brigando aqui entre nós por isso. E ele, sozinho, foi nessa causa até o fim. Eu visitei o lugar que ele ficou preso muitos e muitos anos, um lugar frio, sombrio, dormia praticamente numa placa que fizeram. Os olhos dele eram penetrantes, impressionante. Ele te olhava e eu fico até arrepiado, que ele transmitia muita energia positiva, energia de vencedor, e um respeito tão grande. Me chamava de senhor coach. Dancei com ele a música lá da África de mão dada. Foi bonito, senão eu vou começar a me emocionar e pronto. Chora não, papai, não chora não, que você não chora também. Eu vou chorar. E você falou, não sei se eu mereço tanto, você colocava até assim a mão na cabeça e tal. E como a gente está falando aqui do episódio da África do Sul, fala aqui pra gente rapidinho, como é que foi essa experiência de estar com o Nelson Mandela? Olha, é até difícil a gente até ficar gago para falar sobre uma pessoa tão importante no cenário mundial como foi o Mandela. Além de ser um líder de um povo, é o líder do mundo. Dentro da causa que ele defendeu, e defendeu com muito heroísmo. O Mandela, na África do Sul, ele não é só o ser humano que defendeu o apartheid. Ele é um santo, ele é um Deus. E para você chegar para conhecer uma pessoa de alto nível, nacional e internacional, você só tem que reverenciar, porque realmente foi uma coisa muito importante que passou na minha vida, e eu jamais vou esquecer, também não é para esquecer. Que lindo, cara! Que atitude de cor! E eu tenho uma foto com ele, aliás, eu tenho 2 fotos com ele, e com certeza eu vou fazer um quadro e colocar aqui nos meus memoriais das coisas que eu passei dentro do futebol. Foi tão simples, foi tão bonito, foi tão importante, que eu não sabia se eu falava com ele, se eu tremia ou se tomava algum tipo de decisão que não era para tomar, pela educação, pela cultura e pelo respeito que nós fomos recebidos por ele. Cara, que honra, que agradecimento que eu faço. E não tenho dúvida que foi uma das coisas, talvez uma das situações que eu passei no futebol, que não foram poucas, uma das mais importantes que eu passei dentro da minha vida. Não só ter a honra de trabalhar na África, porque não é fácil, e depois ter conhecido esse monstro sagrado que se chama Nelson Mandela. Valeu, você não começa a me emocionar, eu sou muito emotivo. Inclusive é uma das fotos mais curtidas do papai aí na rede social, a foto que vocês estão vendo aí, ele com Nelson Mandela. Você talvez é um dos pouquíssimos, raríssimos brasileiros aí que teve essa oportunidade. Era ele que se chamava de senhor coach, papai, que você falou? É senhor coach. Olha, é uma pena que naquele tempo eu não tive a ousadia de ficar gravando os momentos que eu passei por ele. A televisão de lá talvez deva ter alguma coisa.
Agora sim está aí Joel Santana, brasileiro, Joel Natalino Santana, técnico da África do Sul, fazendo uma reverência muito respeitosa ao líder sul-africano. Abel da Paz, como já disse aqui o Paulo Lima, muito tempo na prisão. Quando eu fui no centro educacional de criança, fui na casa dele, sendo recebido. E ele chamava de Sr. Coach, cara. Sr. Coach. Uma educação, uma cultura. E a felicidade vendo o time da África do Sul, porque para eles, e para nós também, para mim também, foi um dos momentos mais importantes que passou na vida daquele país, depois de tanto sacrifício, deles saírem daquela situação, daquela rebelião que foram feitas para eles serem pessoas livres e como são até hoje. E talvez tenha sido uma das maiores causas que eles defenderam e que o mundo defendeu. Importante, muito importante. Importante não, é fantástico. Uma situação como essa foi fantástica. E esse é um grande prêmio que eu levo de lá, dentro da minha humilde vida. Você tremeu, papai, quando você estava com ele? Muito. Muito. Tremi. São pessoas que é marcada no mundo inteiro, que você... E lá, quando eu fui num museu que tem a história da África, você vê ele correndo pelo meio da rua, ele cheio de vida, entendeu? Correndo sem camisa para defender a causa dos negros. E depois de ser preso, como ele foi preso num local, eu fui também na prisão, eu vi o quarto que ele ficou. Porque quando se fala em África, a gente só pensa em calor, mas lá é frio, é muito frio. E eu vi o quarto que ele ficou apenas com uma cobertinha. Porra. Eu tenho coisa na vida que é cruel, cara. Cruel. E foi uma coisa de crueldade que fizeram com ele. Porra, então ele conseguir vencer, como eles venceram a causa da África do Sul, porra, isso não tem preço, cara. Tem coisa na vida que marcam na vida inteira. Então, como eu falei, eu volto a falar, talvez tenha sido o momento mais importante que eu fui na África do Sul. Foi essa marca. Depois que você teve com ele, assim, que você acreditou, você falou, cara, afinal de contas, você treinou o país dele, né, papai? Não, e na Copa do Mundo, eu não sei se vai voltar para a África do Sul. E nós fizemos uma Copa das Confederações fantástica. Quando nós descemos, quando nós acabamos o jogo e saímos, ele estava aguardando a gente na saída, no hall, para cumprimentar nos 2 jogos que nós fizemos. E foi contra o Brasil, e o outro quando a gente foi com a Espanha. Nós jogamos contra o primeiro e o segundo colocado do ranking mundial. E nós éramos número 86. Era muita coisa. Cara, eu me emociono muito porque eles cantam demais na hora que a gente foi para o campo, e quando nós saímos do campo, tivemos com eles ter uma música local que eles sempre cantam. E nós cantamos essa música com eles de mão dada. Porra. É o máximo. É a mesma coisa que tivesse em Hollywood, recebendo o Oscar. Ladies and gentlemen, the Oscar now. The Oscar goes to... The Papi Santana. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz. E ele tem uma frase muito bonita, engraçada, me veio na memória agora, eu não tenho aqui, mas depois a produção coloca aí. Ele tem uma citação dele que é muito conhecida aí. No one is born hating another person because of the color of their skin, their origin, or even their religion. To hate, people must learn, and if they can learn to hate, they can be taught to love. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Mas, papai, vamos continuar, que senão você vai ficar emocionado, você tá muito emotivo e não tem como não ficar. Vamos continuar, papai, não tem como escapar desta pergunta, e a gente já fez essa pergunta para você no quiz.
Você viralizou com seu inglês na entrevista depois do jogo contra o Iraque, pela Copa das Confederações. The left, the right, the medium. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Pai, você tinha noção da proporção que isso ia tomar, ou que se estava tomando aqui no Brasil? Como é que você teve noção? Como é que foi isso? Não, eu fui surpreendido. Porque fizeram até uma música. The left, the right, the left, in the middle, from behind. Quer dizer, uma música em termos de gozação, né? Claro, brasileiro é assim. Fazer gozação com os outros é o rei, é um máximo. Mas, de uma maneira geral, aquilo não me incomodou, porque o repórter que me pegou desprevenido, cara. Porque eu jamais iria falar alguma coisa, e ele estava perto, ele estava do lado, e ele entrou, porque quando acaba o jogo, tem um painel que você é obrigado a falar algumas palavras depois das partidas. Aquilo é contrato. Você não tem que ficar lá para depois respirar. Mas é para isso mesmo, para te pegar de calça na mão. E eu estava empolgado. Porque o time estava jogando bem, e eu não sei se nós vencemos ou empatamos, eu não tenho ideia, eu já esqueci, tem mais de 10 anos disso. Nesse jogo? Acho que nós ganhamos, não me lembro. E aí o que aconteceu? Aí eu fui no embalo. Eu entendi mais ou menos o que ele me perguntou, eu perguntei, atacamos pela direita, atacamos pela esquerda, atacamos pelo meio, atacamos por todo lugar. Em vez de eu simplificar, eu também sou... Eu sou meio... Sei lá, cara, que bobeira. Em vez de atacamos por todos, não, ataque de right, the left, the mid. Porra, pra que eu fui falar isso tudo, cara? Mas falei, ué. Você falou, a gente comentou no quiz, a gente colocou a sua entrevista toda aqui, você falou as mexidas no segundo tempo, tá ali, a gente colocou já no episódio do quiz. Pode até repetir aí, gente. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. We control the match. My equipe played in the left, in the right, in the middle. Calma. No segundo tempo, uma equipe jogou pela esquerda, pela direita e por dentro, pelo meio de campo. Ele jogou eu quis simplificar isso, que eu joguei em todos os locais dentro de campo. Controle de match, controlei o jogo. E aí? O time estava compacto, porra. O time está compacto, mas como é que eu vou achar a palavra compacto em inglês? Não ia sair. Pô, aí eu mandei tudo, né? Você falou que o time jogou igual, play same. Iraq and the Saudi Africa play same. Agora o sotaque, papai, é que te deu essa... Que além de rei do Rio, você virou rei do marketing, papai, pelo seu sotaque, entendeu? Opportunity, experience, but it don't make the goal, que Steve Pinar, entendeu? Não, já te imitei, papai. Eu não. O mundo, a entrevista mais famosa do mundo. Agora conta pra gente. Corta não. Agora, papai, você tinha noção da proporção que você tomou? Olha o aviãozinho passando na tela, ó. Só fala pra gente aqui no seu canal. Quando é que você teve noção da proporção gigantesca que você estava tomando? Quando eu ouvi a musicazinha que me mandaram. The left, the right, in the middle, não sei o quê, e eu falando e a música cantando. The left, the right, the left, in the middle, from behind. Eu devia cobrar direitos autorais aí dessa música, porque ela foi sucesso. E ó, tá aí o recado, hein? Mas aí, por causa disso, que começaram as propagandas, daí que você sentiu que tinha feito muito sucesso na entrevista? Porque isso viralizou na internet, né? Foi, porque aí eu fiz uma propaganda logo depois, com a Pepsi. Viveu uma Pepsi, pode subir. E depois veio a propaganda do shampoo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Sim. E até hoje que eu tô... A última agora foi ainda... Muito bom. E agora saiu essa entrevista agora, que foi da cerveja. The Brahma Eurolampion 2021.
do Entrevista não, foi aquela brincadeira que teve da Copa Nordeste. É o do Lampião, e que está sendo um sucesso também, que não pode deixar de ser sucesso, porque também foi muito bem feito. As propagandas estão muito bem feitas. Tem até aqui no nosso canal, gente, depois vocês colocam a brincadeira da final da Copa do Nordeste com a final da Champions League, eles chamaram de Eurolympics, e o papai brincou com o inglês dele aí e tá brincando até hoje. A gente só queria saber se você tinha noção da proporção que você estava tomando aqui no Brasil. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Só depois que, numa das ligações que eu fiz aqui pro Brasil, aí me falaram comigo que estavam fazendo um maior sucesso no inglês juntamente com a música, que os caras fizeram uma música, né? Isso te incomodou, papai, em algum momento? A princípio eu fiquei meio incomodado, mas depois eu gostei, porque todos os cursos de inglês me convidaram para eu falar inglês, mas se eu falasse inglês direito, não é mais ter graça, não é fazer mais propaganda. Ah, é? Então aproveita e conta aqui pra gente. Isso saiu com naturalidade, cara. Claro. Isso saiu com naturalidade, entendeu? Nota-se. Nota. Porra, aí é entrevista, eu posso contar. Agora aproveita e conta aqui no seu canal pra gente, entendeu? Já que esse inglês aí não é à toa. Qual era o nome da sua professora de inglês? Madame Kennedy, do colégio Madame Kennedy. Você gostava dela? Ela me reprovou. Não, ela me reprovou. Olha, de primeira mão. Só aqui no canal ela te reprovou. Vê que não é mentira. Não, porque ela firmava comigo. Não sei porquê, cara. Se eu sentava na frente, ela afirmava. Se eu sentasse lá atrás da cadeira, quando a pessoa não quer ser questionada pela professora, ele senta lá atrás, se esconde. E ela fala, Mr. Santana, please, para de se esconder lá no inglês, que ela falou que eu não sei se esconder, e venha sentar aqui na frente. Hide. Aí ela sentava na frente, me dava o livro, lê a página tal, porra. Tu já viu, né? Eu ia ter que ler a página tal. E vou dizer até o colégio que foi. Foi no colégio Ferreira Viana, que é numa rua em frente, é o colégio estadual Ferreira Viana, uma rua em frente ao colégio militar. Foi ali, era um colégio estadual, Madame Kennedy. Você passou em tudo e só reprovou em inglês? Só em inglês. Madame Kennedy hoje deve ter muito orgulho, né? Esse Santana ficou famoso por causa do inglês. Eu reprovei ele e ele se deu bem. Filho da mãe. Depois do que aconteceu, né? Ela viu o que ela fez com o Mr. Olha Santana. O que ela fez. Cadê ela, papai? Será que a gente ainda acha ela? Tá viva, papai? Não sei. Tá viva. Vem cá, Madame Kennedy, aqui no canal. Mas sabe o que acontece, cara? Toda a aula, ela pegava no meu pé, cara. Eu não sei que bronca que ela tinha, ou se ela gostava muito de mim. Mr. Santana, página 23, página 14. Pô, ela dava para estudar em casa, mas só que eu não estudava. Eu tinha que estudar em casa. E aí eu falei, mas dessa próxima ela não vai me chamar. Pô, não tinha outra, ela me chamava. Aí eu sentava. No outro ano eu passei, porque nesse colégio não poderia ficar 2 anos reprovados, mas passei na bucha. Passei aos 44 e 30, na prorrogação. Brasil, produção. Agradeço a Madame Kennedy. Ele lembrava dela e falava, quer saber? Reprovei nada. Lembrava não, eu tenho um pesadelo até hoje com ela, cara. Eu não tinha coisa mais que eu ficava mais na bronca possível do que ela me chamar lá na frente para eu ler o livro, pô, ler a tal página. Ai, que orgulho que ela deve ter de você, papai. O papai chegou para te abraçar. Gente, eu tô passada. Tá passada? Produção, não acredita. Gente, como é que você... Meu Deus, Madame Kennedy, we love you. Papai, vamos lá, vamos continuar. Houve um preparo quando você assumiu a seleção? Você fez aulas de inglês? Se é mar, fute a comida. Seafood, fruto do mar. A gente sabe que você tinha uma intérprete, né? A gente queria saber como é que era a comunicação com os jogadores no vestiário. Olha, eu tinha uma intérprete, eu tinha um auxiliar que falava inglês bem. E aí o que acontecia? Mas só que a minha intérprete, a princípio, era filha do Tita.
que trabalhava na FIFA e já estava lá. A FIFA veio na frente preparar as coisas. E depois eu tinha o Jairo. Aí eles, por motivo, que não sei qual motivo, eles tiraram a filha do Tita e trouxeram uma... Eu não sei se ela era angolano ou era do Congo, de algum lugar, que fala português. Eu acho que era angolano, porque em Angola acho que fala português também. Vivo em África, especificamente em Angola. Uhum. Aí ela era minha intérprete, mas só que o português dela era português de Portugal. Supondo camisa, camisola e outras coisas mais. Eu sentava com ela 2 horas, 2 horas e meia nas concentrações para conversar com ela, para eu entendê-la e ela me entender. Só que quando ela passava para os jogadores, ela não passava com a mesma motivação. Os jogadores e a imprensa, principalmente depois que tinha que ter a entrevista com a imprensa, se eu sentar, não ali depois do campo, meia hora depois, ou no corredor que a gente passava quando era fora, ou lá na África do Sul, nós íamos para uma sala. E sentavam os 2 treinadores, tinham que falar do jogo. Mas ela não falava com a mesma emoção. Porra, aí a imprensa chiou e os jogadores chiaram. Falaram, olha, você fala o teu inglês do teu jeito. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Que aqui nós sabemos do que está acontecendo. Porque nós queremos ver emocionalmente o teu comportamento, e é isso que é importante. Mas isso não era vergonha, não. Aqui do Brasil é que faz essa confusão. Porque, pasme, a Inglaterra, na época, ela tinha um treinador italiano que não falava nada em inglês. E ele passou pelo mesmo processo. A imprensa inglesa, olha em inglês, inglesa, pedir a ele para ele falar do que passar para o tradutor, porque não era a mesma coisa. E ele começou a fazer isso também. Não me lembro o nome do treinador, mas aconteceu. E eu ia todo jogo, e no final eu mesmo falava com ele. Quando a palavra não saiu, pediu ao Jairo: Jairo, como é que é isso? Aí o Jairo falava lá, entrava. E fomos levando as coisas assim. Eu me entendia maravilhosamente com os jogadores. A mesma coisa que eu fazia no Brasil, eu fiz lá. Eu conversava com ele, eu ia para o quarto dele, batia papo com eles, trocava ideia. E eles mesmos me ajudavam entre si. Eu tinha, eu não sei agora o nome dele, tinha um lá que jogava na Inglaterra, que era o capitão do time, e ele batia o maior papo comigo, cara, como nós estamos falando. E a gente nos entendíamos. Quer saber? Eu estou até feliz de ter acontecido isso tudo, que isso deu mais, acima de tudo, carisma com o jogador, porque o jogador, quando ele gosta do treinador, ele faz qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. E eles faziam qualquer negócio para ficar comigo. Não, eu vou ver se eu tenho a escalação do time, aí eu falo o Bote, o Steve Pinal, o Chabalala, quem mais? A produção coloca aqui pra gente, não coloca? Não, eu falo deles todos, o lateral esquerdo. Meu time estava arrumadinho, cara, que pena. O time estava arrumado, só tinha uma posição que eu ia tirar um centroavante e colocar o Benny McCartney. Mas eu tinha dele que eu vou falar já. Ele falava português. Porque ele jogou em Portugal e estava jogando na Inglaterra. Ele foi campeão do mundo pelo Porto, de clubes. E ele era um malandro que eu digo uma palavra, né? Malandro, que eu mandava ele emagrecer, aí ia tirar a porção de gordura, aí dava direitinho. Eu falei, porra, não é possível que meus olhos... Eu vou contar, isso daí é um caso até espetacular, é bom contar aqui. Eu tirava as medidas de gordura, ia tirar do Steve Pinal, dava sempre direito, pô. Ele no peso certo. Eu falei, pô, não é possível, esse cara tá gordo, cara. Aí um belo dia, quando me apresentaram, né? Aí mandei para tirar. Quando foi no quarto dele, eu dei um tempinho e fui lá. Sabe o que ele fazia? Vou dizer para você e para os nossos... Comia. Não! Ele passava creme, cara.
Então aquela borrachinha que segura a gordura, ela escorregava, aí pegava só o finalzinho. Ah, gel redutor? Passava um creme no corpo, onde ele pegava aqui atrás, das costas, aqui na barriga, pegava. Para queimar Aqui gordura? no braço. Não pegava porque a coisa não segurava. Em vez de pegar aqui, ia escorregando e pegava só isso. E era para pegar isso, aí vinha escorregando e pegava só isso de gordura. Ah, entendi. Que malandro. Papai. Para você ver. Malandragem. Na verdade, no bom sentido. Eu botava ele para emagrecer, botava para comer comida, mas ele sempre gordinho, quer dizer, ele comia depois. E pior é isso. Eu fui na Copa do Mundo, fui na Eurocopa, uma das Copas dessas, com quem encontrei? Com ele? Steve Pinar. Senhor Santana, eu olhei, porra, era ele, cara, todo elegante. E devia estar fazendo um comentário para uma rádio da África do Sul, de Portugal. Ele é ídolo. Porra, nos abraçamos, nos beijamos, porra, que encontro maravilhoso. Ele, Benny McCartney, foi senhor Benny McCartney. Ai, nossa, mãe, nos abraçamos, criamos o jogo junto, porra, foi uma farra danada. De noite nós fomos até num local para jantar, num local lá. O Deco estava, foi o Deco, foi ele, foi todo, fizemos uma mesa enorme, essas coisas todas. Porra, acho que foi na Itália, não me lembro, mas foi legal, maravilhoso. Papai, vamos lá. Você causou lá na África do Sul ao barrar a estrela da seleção, justamente o atacante Benny McCartney. Como é que foi essa história? Você sofreu muita pressão por essa decisão? Foi o seguinte, cara. A história verdadeira é o seguinte. Eu preservei ele porque a imprensa era muito contra ele. Fazia muitas críticas. Coisa de país, tá? E em política a gente não se mete. E a política era muito contra ele, dizendo que ele não dava valor ao país, falava pouco da África do Sul, ele morava na Europa, essas coisas todas. Porque ele só viveu na Europa. Mas a família dele era de lá. E ele queria defender a seleção dele. Mas a imprensa fazia muita pressão. O que eu estava fazendo? Eu colocava ele em alguns jogos daqui e dali, preparando ele para quando chegar perto da Copa do Mundo, já que não tinha tempo, e se eu estou com o Benny McCartney naqueles jogos que nós disputamos, que nós perdemos para o Brasil, 1-0, e perdemos para a Espanha, não sei se foi 2-1 ou 3-2, eu acho que eu tinha ganho um dos dois jogos, com certeza, porque ele era um baita de um jogador. Mas ele estava machucado nessa época. Então a imprensa fazia muita pressão, cara. Que ele era isso, que ele era aquilo, aquele negócio reclamando que ele era nariz em pé, essas coisas todas. Você sabe, né? Quando você chega numa posição, você incomoda alguém. E aí ele queria ter essa, eu falei, não, bem, calma. Ele falava português, ia lá pro quarto dele, eu ia no meu quarto, vai acontecer isso, por causa disso. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Mas que o time estava alinhadinho, estava muito certinho, direitinho, estava do jeito que eu gosto. Até as mexidas eu já sabia aquilo que eu ia fazer, duas cabeças dela, eu jogava no 4-4-2. Aliás, o time estava jogando bem. Mas você sofreu pressão por parte da torcida e da imprensa? Da torcida e da imprensa. Mais da imprensa. Faz perto da imprensa é fogo, não faz a cabeça do torcedor. Mas quando chegasse na Copa do Mundo, ele ia entrar e não tinha mais tempo e nós íamos bem. Depois que a gente vencesse o primeiro jogo, a coisa ia embora. A coisa ia decolar. E esse foi um dos meus grandes erros. Porque eu perdi esses jogos. Para o Brasil e para a Espanha, quando fosse 2 ou 3 minutos, 2 jogos. Da Espanha eu perdi na prorrogação. Na prorrogação, acho que foi no gol de gol, na prorrogação, os 13 minutos do segundo tempo. Eu tinha perdido, não me lembro o nome do centroavante, um gol antes, 1 minuto, que foi a coisa mais absurda. O cara arrancou com a bola do meio de campo, eles fizeram impedimento que estava calor, eu meti a bola por cima, o cara dominou e foi embora.
E foi. Falei, meu Deus, vai fazer o gol, estou classificado, vou à final. Aliás, ajeitou o corpo, bateu, o goleiro caiu para o lado e bateu, a bola bateu no pé do goleiro e saiu. Uma tristeza. Porque se eu tivesse ganho, porra, da Espanha, imagina. Então foi campeão do mundo, porra, naquele ano. Eu fui campeão do mundo. Era o tic-tac, tac-tic. Eu discuti com o treinador espanhol, que eles estavam batendo pra caramba no meu jogador, então eu falei, porra, tá batendo por quê? Para de bater, a gente tá se jogando. Tava nada se jogando, com o Iniesta, com o Chaves, com todo mundo, cara. O time todo. Com esse zagueiro que agora tá quase parando no Real de Madrid, o Alonso, não sei o que. Pô, era um timaço. A Espanha era um timaço. E nós brigamos com eles até o final. E foi 2 dias depois do jogo do Brasil, porque eles jogaram na quarta e eu joguei na quinta. Isso ninguém conta. E eu joguei à noite, um frio danado. E o time da Espanha tinha jogado na quarta. O que aconteceu? Nós fomos jogar fora de Cape Town. Fomos jogar fora, umas 2 horas ou 3 horas. E o lugar estava quente pra caramba, jogamos 3 horas da tarde. Pô, incrível, cara. Eu até hoje, para falar a verdade, foi uma das grandes surpresas da minha vida. Eu ter saído e eu fui honesto com eles até o final. Primeiro, eles perguntaram o que eu queria fazer para a gente ir bem na Copa do Mundo. Eu falei, nós temos que jogar fora, que o nosso time precisa de experiência, porque 90% dos jogadores jogavam na África, não tinha experiência internacional, eles tinham que ter experiência internacional. E eu joguei contra a Alemanha, perdi para a Alemanha de 1-0. 1-0 dentro da Alemanha. O nome do jogador eu me esqueci, que foi um desses monstros sagrados alemães. Acertou um chute lá, fez um gol. Eu fiz 5 ou 6 jogos. E a África do Sul fica aqui e a Europa fica aqui, longe para Bebel. E nós viajando, jogando, e eu queria pegar experiência internacional. Fui honesto com eles. Outra coisa que eu fui honesto, eles me mandaram embora. Se eu entro com a carta na FIFA, eles estão me obrigados a me pagar até o final do meu contrato. Eu não fiz isso. E faltavam 8 meses para acabar o meu contrato. Fui honesto com eles até o final. E eles me convidaram para ir lá na Copa do Mundo. Mas eu, por honra, não fui. E nem iria. Entendeu? Porque... Parece que você está lendo o que eu vou te perguntar, porque eu anotei justamente isso aqui, papai. Desculpa até te cortar. Eu botei justamente isso aqui, faltando 8 meses para o início da Copa do Mundo. Veio a sua demissão. Mesmo após o bom trabalho na Copa das Confederações de 2009. Né? Você ficou 20 meses lá na África, né? E o que aconteceu efetivamente ali? É o que eu ia te perguntar agora. Não sei explicar. Mas eu tô vendo que não saiu da sua memória, que você tá perfeitinho. Não, isso é um filme. Isso é um filme, cara. Isso machuca a pessoa. Primeiro, que eu tinha saído do Flamengo, que não era para ter saído. Fui cumprir uma missão. Segundo, o trabalho que estava sendo feito, o time já estava pronto 1 ano antes da Copa do Mundo. O time estava pronto. Só ia até o McCartney no lugar do centroavante. Porra, cara. Os caras foram lá e me tiraram. Eu vou falar besteira, não vou falar besteira, vou deixar a coisa quieta como é que tá. Não é besteira, papai. Aqui no seu canal você pode falar. Eu sei, mas sabe o que? Tem coisa na vida, para você não ter prova, é melhor você não falar. Entendeu? Tudo bem. Agora, a supervisora, ela não gostava muito de mim, porque ela gostava de ganhar presente, eu não dava presente a ela. Não me lembro nem o nome dela. Porra, também não quero me lembrar. Uma fortinha pra caramba. Porra, ela gosta de ganhar um relógio, ela gosta de ganhar um perfume, ela gosta de ganhar... Porra, que ela gosta e o que eu tenho com isso? Mas tudo bem. As coisas aconteceram, o que não eram para acontecer. E deu no que deu, né? Você viu o que eles chegaram a fazer na Copa do Mundo. Fazer o quê? Vida que segue. Vida que segue.